Fala galera, tamo junto. Galera, eu acho que dependendo de como for hoje aí ou depois, eu vou estar mostrando pra vocês como a gente vai fazer pra gente estar solucionando o problema dessa bicicleta que aconteceu, ó. Problemas acontecem, né? Quando começa a rodar, andar e tal. O que que acontece aqui, galera? Parece que deu um problema aqui no cubo, ó. E aí estourou todas as esferas e os rolamentos. E aí aqui, ó, quando ela roda, ela engancha ali, ó. Ó. E aí tá estralando tudo, parece que tá tudo fora do lugar aqui, moendo, tá um barulho esquisito. E aí eu já comprei esse cubo aqui, ó, vai ser um cubo de rolamento, ele é traseiro, mas nós vamos usar aqui na dianteira, certo? Vai ser um cubo dianteiro. E nós vamos estar colocando ele aqui, e enraiando. Pra quem não sabe, né, galera, eu sei enraiar cubo, sim. E eu vou estar mostrando o serviço que eu vou estar fazendo. Lembrando que essa aqui é a bicicleta que eu construí, a Speed, que usa folha de aro do lixo, os aro preto do lixo, porque foi pintado de preto, porque estava enferrujado, estava se quebrando, mas eu consegui desempenar, deixar forte, e aí consegui enraiar. Lembrando também que até o pneu aqui, ó, vocês podem estar vendo, ó, o pneu tem essas marcas aí, ó, de rasgado, ó, mas ainda dá para aguentar um tempo, ó, a banda dele tá boa. Eu acho que eu ganhei esse pneu de alguém também, eu achei, não sei. Mas depois, galera, eu pretendo botar aro novo nela e pneu novo para ela ficar mais top. Então o serviço que a gente vai fazer é esse. É tirar todos esses raios, ó, de um por um. Vamos tirar com a chave, botando um óleozinho. Primeiro a gente vai tirar a roda, né? Depois que a gente tirar a roda, a gente vai tirar o pneu e a câmara, deixar só o aro, dar uma limpeza, passar óleo na cabeça de cada raio e tirar, desparafusando, desrosqueando, tirando os raios. Depois que a gente tirar todos os raios, a gente vai enraiar olhando pelaquela outra traseira exatamente igual. Quando você não sabe muito enraiar, você olha pela outra e aí você vai fazendo exatamente igual. Lembrando que enraiação é levado em consideração que tem que ter o X, né, de amarração. É um X por dentro do outro aqui, ó. Aqui é um X, ó. E o outro X por dentro do outro, sim. O raio fica por dentro do outro de cada X. Aí tem os raios em girassol, que são os de dentro, e os outros são em girassol passando por cima, que é no sentido oposto. Outra coisa que tem que levar em conta na enraiação é cabeça dos raios. Não pode passar demais, senão fura a câmara, fica errado. E nem pode faltar de menos, senão não abarca. Então você calcula a distância na hora de enraiar, bem direitinho, certo? Depois que você enraiar, você tem que enraiar já no centro. Então você usa vários métodos. Você faz o X, primeiro o X e depois você faz o girassol. E aí você deixa o cubo no centro. Toda enraiação, esse cubo tem que estar no centro. Ou seja, esse raio aqui ele tem que estar no tamanho certo aqui no aro. Assim como o outro oposto dele que desce para baixo. Assim como o que desce para o lado aqui da cruz. E o outro que desce para a direita e para a esquerda aqui também, ó, da esquerda da cruz. Então isso prova que o cubo ficou no centro. Outra coisa é aqui, ó. Você tá olhando o pneu? O cubo, ó, o cubo ele fica para fora um pouco, ó. A orelha onde recebe os raios, ó, ela fica bem para fora. Ela não fica dentro aqui, ó, no centro aqui dentro. Se você tá enraiando e o centro do cubo tá aqui, você tenta jogar o cubo para cá, ele não vai, já tá errado. Quando começa a enraiação, isso aqui o cubo ele fica frouxo. O cubo, quando você tá começando a enraiar aqui, ó, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você tá enraiando aqui com o pneu, ó, com relação ao pneu, ele não pode ficar assim, ó, rente com o aro não. Nem um lado nem o outro, ele tem que ficar no meio sempre. E aí ele tem que ter essa folguinha aqui, ó. Por isso que os raios tem que ficar um pouco frouxo. Aí conforme você raia acochando, é que ele centraliza certinho no meio. Se você enraiou, já acochou e o cubo tá aqui, quando você for enraiar isso aqui, ó, vai ficar assim. Vai ficar meio que esquisito. Resumindo, é uma coisa problemática e dá muita dor de cabeça. É uma ciência enraiar a roda, não é todo mundo mesmo que sabe não. Se você não sabe, paga alguém. Eu acho que o pessoal cobra um pouco baratinho para fazer. Mas se você quer tentar, quer aprender, você vai sofrer muito, mas é possível sim. É isso aí, galera. Voltamos. Galera, como eu falei, ó, a gente vai utilizar um banquinho para se sentar. A gente vai estar utilizando aqui, ó, vários raios, ó. Vários raios, ó. Raios do mesmo tamanho, certo?
Lembrando, galera, você tem que ter o tamanho certo do raio, para que não fique pequeno ou grande, senão dá problema. Aí temos aqui cabeça de nipple, certo? Temos uma chave que tem fenda. Ó, tem uma chave aqui que temos fenda. Para que essa chave fenda? Ó, temos outra e temos um cabinho de faquinha velha. Para justamente essa chave fenda, é que às vezes a chave de raio não abarca aqui jamais, e aí você tem que meter a chave por aqui e desenrosquear com a chave aqui de fenda, na cabeça do raio, ó. Por isso que na cabeça de raio tem uma fenda, ó. Na cabeça do raio tem uma fenda, ó. Vou deixar para vocês verem aí, ó. Dá para ver? Ó, que é onde encaixa justamente a chave, ó. 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 Uma fenda, ó. Que é justamente para você rodar aqui, ó. E afrouxar quando essa chave não pegar mais. Tanto na hora de iniciar como de tirar. Depois que a chave já tiver colocando aqui, dando ó, assim, já tendo local para ela pegar, aí você usa ela. Então nós vamos usar também a chave de raio. Vamos utilizar óleo para estar colocando nas cabeças do raio. E aí se quebrar no processo algum raio, alguma cabeça estrompar, né, a rosca ficar passando, espanar, a gente pega e usa daqui. Por isso que você tem que ter isso aí. Isso aí, galera, estamos com o pneu aqui, ó. A Speed Monarch, né, que a gente fez. E aí o pneu ainda tá cheio, agora eu vou estar secando. A gente vai estar secando. Eu vou mostrando aí mais ou menos, galera, o passo a passo para vocês. Mas não vai dar para mostrar tudo porque a memória do celular é baixa. E também porque tem pouca memória para o vídeo, o celular esquenta, fica cortando o vídeo. Mas o que der para ir passando para vocês eu vou mostrando. Certo? Vamos secar bem. Depois a gente vai limpar o outro cubo, vamos lavar ele, limpar bem limpadinho antes de montar. É isso aí, vai dar certo. Você tem que pensar positivo, galera, ter calma e olhando, que aí vai dar tudo certo. Você tem que, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando você está aprendendo, você pode fazer várias coisas para aprender, dicas. Por exemplo, você pode tirar uma foto, ó, você bota o pito aqui, ó, de frente para você. Você pode tirar uma foto, certo? Você pode tirar uma foto do aro. Você pode marcar, né? Ó, o mais você não sabe enraiar, o mais certo, se você fosse começar, você poderia marcar, ó. Você marca aqui o pito, ó, esse X, ó, onde tá meus dois dedos, ó, é o conjunto de raio que forma um X, ó. Você marcava amarelo nesse raio, na cabeça e aqui no aro, e marcava aqui, ó. Aí depois você marcava o outro X do outro lado lá, ó, que é do outro lado lá de dentro de baixo, ó. Você marcava de azul. E aí você podia fazer isso, é uma tentativa desesperada de marcar com tinta amarela e azul, qual é um lado, qual é o outro. Depois você ia só colocando, facilitaria muito. Pegar uma tinta azul e amarela e vou marcar. E aí você vai conseguir compreender o que é que eu tô querendo dizer. Uma tinta amarela, que vai representar este lado, ó. Esse lado aqui, ó, que é o lado direito. E aí a gente vai pegar uma tinta azul, que vai representar o lado esquerdo lá, ó. Para você ter em mente de como é que funciona. E a gente sempre usa o pito como começo para ir assim e final. Galera, você tem que ter um negócio assim, ó, tipo um garfo improvisado aí, ó. Se tivesse aquelas peças que bota aqui, ó, para ir regulando, para tirar o empenamento, melhor ainda. Mas você tem que ter tipo uma máquina de desempenar. Por isso que, caso você não tenha, seria bom você aprender como é que faz uma e fazer, se você quer mesmo enraiar a roda. Mas se não, seria melhor você pagar alguém. No final de toda enraiação, os raios devem estar bem acochados e bem fortes, certo? Ó, bem fortes, ó. Esse aqui tá acochado, mas esse aqui, ó, já tá um pouco frouxo, ó.
Não pode ficar assim não, senão vai dar a roda esculhamba fácil. Tem que estar assim, durinho. Então, galera, é isso, ó. Tá aqui o furo, ó, do pito, que é onde a gente sempre se baseia. E aí a gente vai começar marcando esse lado, ó. A gente vai pegar a tinta amarela aqui, um caso, ó. Aí eu vou melar aqui, ó, no raio, bem aqui, ó. Melei de amarelo. Vou melar o outro, ó. Aliás, não é esse, é esse, ó. X daqui é o direito. Então, vou melar aqui, ó. Eu vou melar aqui, ó. Vocês vão já entender como fica fácil assim. Aí eu vou melar aqui na cabeça, ó. Aqui no ar, ó. Pronto. Depois desse, só desse lado. O azul agora não, só o amarelo. Depois desse, eu subo lá pra cima, ó. E pego um desses dois X aqui, ó. X de divisão. Então eu pego esse. Aí eu marco também. E marco aqui. Pra que isso, Manuel? Pra dividir o centro. Pra quando for enraiar, ficar no centro o cubo. Pronto. Agora pega aqui, aqui. E aqui, ó. Pronto. Agora do lado esquerdo, ó. Só os raios do lado direito. Só os raios do lado direito. Beleza? Pronto. Se quiser fazer mais alguns, não, a coisa começa só de aí. Agora, a gente para, tá marcado, ó. Pra dividir o centro da roda. O cubo não fica fora do centro. Agora a gente vai fazer o azul. Pronto, galera. Eu fiz o amarelo, simplificando esse lado. Pra quando eu for montar, aí vai ser os mesmos raios, o mesmo tamanhozinho. E ficando o cubo no centro. Agora eu vou virar o aro, ó. Tô virando, ó. Ó. Vou colocar o cubo, né? No mesmo jeitinho. Tá aqui o furo, ó. Furo do pito. E aí agora... Isso aqui, galera, é uma manha desesperada para quem não sabe muito e tá desesperado, fica fácil. O cara que sabe mesmo, ele não faz isso não, certo? Agora eu vou pegar o azul e agora eu vou pintar esses aqui desse lado, ó. Então eu pinto... Aqui eu pinto pra esquerda, ó. Eu pintei esse X agora, ó. O X desse lado. O amarelo representa o lado direito e o azul representa o X do lado esquerdo. Aí eu venho, ó. Pinto de azul aqui no raio, ó. Pinta aqui, ó. E aí eu pinto aqui no ar, ó. Pronto. Aí agora eu vou pegar o outro de cima, que corresponda mais ou menos a ele. Aí eu tenho duas opções. Ou eu pego estes, ou eu pego esse. E aí coloco. Pronto. Agora eu vou e tiro tudo e monto depois os eixos aí. Vocês estão compreendendo? Agora eu vou tirar. Eu vou desmontar os raios calmamente, sem tirar as tintas. Tomando cuidado para não tirar as tintas. E aí quando eu for montar, eu coloco cada raio no seu lugar. E aí vai dar tudo certo. Tá aí, galera, aqui nós estamos tirando um raio, ó. A chave aqui é a 12, ó. Estamos usando a 12, certo? Às vezes acontece, galera, de quando você tá tirando, ó. Você tá tirando, de ficar escorregando aqui, ó. Escorregando a cabeça do raio. Aí você tenta botar uma chave. Acontece aqui, ó, de estar escorregando a chave. Não pode acontecer. Aí você tem que usar uma chave aqui menor. Ou você tenta botar a chave de fenda aqui, ó, em cima, na cabeça do nipple. Uma chave de fenda e desenrosquear. Mas às vezes não vai. Aí o raio quebra, ou então você tem que cortar o raio. Agora eu vou tirar esse raio aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como seria. Eu vou tirar dois. Vou tirar esse. Vou tentar mostrar pra vocês como seria o tamanho do raio. Pra que vocês tenham uma ideia. Aí, ó. Tirei dois, ó. Tirei dois nip. E aí eu vou mostrar pra vocês agora qual é mais ou menos o tamanho aproximado do raio, ó. Tá vendo? O raio, ele não pode passar demais aqui do furo, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó.
Ó, não dá para ele passar demais. Mas também ele não pode ficar muito curto, ó. Tá vendo? Ele tem que pegar pelo menos o começo da rosca. Esse é o tamanho. Quando você está enraiando, que a ponta ficou grande demais, em todas, por isso que você tem que enraiar por igual, porque às vezes tá grande aqui e tá pequeno lá embaixo. Às vezes tá pequeno do lado direito e tá grande do esquerdo. Então é porque o cubo não tá no centro. Por isso que eu marquei, só para vocês terem uma ideia, que o cubo tem que ficar no centro. Depois que o cubo estiver no centro, aí você leva o raio pro tamanho que você quer e vai levando os outros do mesmo tamanhozinho igual. Você não pode botar um mais maior, um mais menor, não, que não dá certo. Outra coisa quando você está enraiando é isso aqui, ó. Você tem que deixar o cubo, ó. Tá vendo o raio aqui, ó? Ó. O cubo ele tem que ficar sempre aqui, ó. O meio do raio do aro tem que estar com o meio do cubo ali. A lateral aqui, onde fica os raios do cubo, tem que ficar aqui. Se aquela lateral você enraiou, ficou aqui e essa ficou bem longeão, tá errado. Então toda vez que você estiver enraiando, você já tem que ir deixando o cubo no centro aqui, ó. E aí ele fica com as orelhas dele, onde pega os raios, ó. Fica um pouco mais, com relação à jante do aro, fica mais pra cá e a outra mais pra cá. Você vai enraiando olhando pelo outro aro, certo? O segredo é quando for enraiar é fazer o X de fortificação, que é o raio cruzado, ó, um por debaixo do outro. Aqui é um X, ó. É um X. Aí o outro X do outro lado fica por dentro do outro. Aí é outro X, entendeu? E aí o segredo é esse, botar por igual. Então agora eu vou continuar, já a gente volta. E galera, o negócio complicado. O negócio entrelaçado, né? Mas não pra mim. Não pra mim, galera, porque eu desmancho, faço de novo. Eu não desisto nunca. Tá entendendo? Ó, agora eu tô mostrando pra vocês as marcações que eu fiz de amarelo. Ó, um lado tem 3. O outro tem 2. O outro 1. E o outro 4. E aqui nos raios também tem, ó, um raio com 1, um raio com 2, um raio com 3 e um raio com 4. Então automaticamente quando eu tirar tudo aqui já vai para o lugar. Mas se você não... isso aqui fica mais complicado. É melhor você aprender do jeito certo. Galera, o que eu tava querendo dizer para vocês, quando a gente tem que achar o centro, ó, é para que não aconteça isso aqui, ó. Quando não se acha o centro, ó, o cubo pode ficar indo para um lado demais ou para o outro assim, ó. Então o cubo tem que estar no centro. Agora nós vamos tirar os raios. E aí depois a gente vai montar, beleza? Mas o certo é você aprender, procura saber com alguém de oficina, algum mecânico, pede ele para ensinar a fazer um curso com você aprender, que é o mais certo. Que é para você não ter que estar fazendo isso aí, porque isso aí às vezes fica mais difícil e mais complicado. Mas eu vou continuar o processo, né? Então já a gente volta. Pronto, galera. Temos aqui o lado direito, que é os amarelos, que eu marquei. E o outro lado o azul, onde eu não marquei, só alguns. Agora nós vamos tirar cada raio desse, pra gente estar colocando lá naquele cubo novo. Aqui, galera, ó, uns raios entram por um lado aqui, ó, para sair por outro lado. E outros entram assim para sair por aqui, só de um lado. São 36 raios, 18 cada lado. E 9 para baixo, 9 para cima, cruzado. Já vocês vão entender. Tá aí, galera, como eu falei para vocês, ó. Um raio entra por aqui, ó, e sai por esse lado. Esse é o chamado de dentro, de baixo. E o outro entra por aqui, ó, para virar a dobra para sair do outro lado. Esse é chamado de cima, de fora. E aí, esses raios aqui, ó, eles fazem isso aqui, ó. Ele passa... É como se ficasse assim, ó. O de baixo passa por cima, ó. Assim, ó. Se dá pra vocês verem. Que é pra ter a amarração e a fortificação. Certo? E aí são 9 por baixo e 9 por cima. Ou 9 por fora e 9 por dentro. No formato de girassol e um no sentido contrário do outro. Galera, eu tô aqui, ó. Tirei o cubo, certo? E aí as marcações estão lá e as marcações nos raios também estão aqui, ó. Ó,
um raio de duas marcação, né? O raio de duas, não, cadê? O raio de uma marcação, o raio de duas, o raio de três e o último raio de quatro. Tá aqui. Lembrando que esses raios aqui, ó, que estão com a marcação, cada um é um assim, ó, por baixo e o outro assim, por cima, ó, lá no cubo. E aí, eles são assim, ó. Eles formam um X. E aí pode ver que no meio de cada X tem um aqui, ó. No meio de cada X, eles formam um X. Cada raio desse aqui, ó, amarelo com amarelo que eu marquei, vai formar um X assim. Isso lá na roda, certo? E aí na cabeça deles aqui tem a distância certa de tantos raios. E aqui na ponta sempre vai ter um no meio, ó. Aqui na ponta sempre vai ter um no meio assim, ó. Pode prestar atenção. Quer ver a prova? Vamos lá. Tá aqui. Eu tô com esse X, ó, que é desse lado aqui, que corresponde aos dois amarelos que eu marquei. Eu marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui. Pronto, corresponde. Ó como tem um no meio do outro lado de lá, tá vendo? Então é isso que faz a amarração, é esse X. E como eu falei, ó, o que vem por baixo, que é o virado, passa por cima do outro aqui, ó, bem nessa junção, que é para fazer a fortificação aqui, ó. Então o mais certo, eu não sei, eu tô tentando fazer assim para ver se vai dar certo para vocês entenderem, mas parece que não vai dar muito certo não, mas na dúvida, faço olhando pelo um aro. E sempre comece pelo furo do pito. É o guia. A partir do furo do pito, não importa se você vai pelo lado esquerdo ou vai pelo direito. Começa do furo do pito. Cubo no centro, centralizado, para não ficar umas pontas maior do que a outra e a roda bombeando, pulando, que chama de galope, e coloque os raios certos. São 9 raios por baixo e 9 por cima, que dá 18 do lado esquerdo. 9 raios por baixo e 9 raios por cima, que dá 18 do lado direito. Um total de 36 raios. E galera, eu tô para desistir de fazer seguindo isso aí, que eu tô achando que não tá muito fácil, nem vai dar muito certo. E tentar do jeito normal, mas já começamos, vamos lá. Então é isso. Então vamos pegar agora os raios amarelo. E aí eu vou pegar aqui, ó, os primeiros raios, que são os dois raios que só tem um pingo, que lá no aro vai corresponder aonde tem um pingo, certo? Então vou botar ele aqui. Então eu sei que estes dois raios primeiros, amarelo, depois é os azul. Primeiro é o lado direito, o amarelo. Eu sei que estes raios, eles vão ser cruzados assim, certo? Ó, igual tá lá na roda, eles vão ser cruzados. Então, se eles vão ser cruzados, lá no cubo é assim, o cubo fica ali, eles vão ser colocados aqui na orelha do cubo e eles vão ser cruzados. Então, se eles vão ser cruzados, automaticamente um é o de baixo, de dentro, e o outro é o de cima, que chama o de fora. Agora eu tenho que saber, antes de eu colocar eles aqui, ó, nós vamos fazer em formato de X. Quantos raios é de uma cabeça, ó, quantos buracos para outra. Então, para isso, eu venho aqui, ó, com um cubo para perto desse aro. Coloco o cubo aqui assim, ó, de frente. Eu viro o pito para cá, ó. Tá aqui o pito. E aí eu imagino como é esse X aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá aqui, ó. Então eu quero esse X. Então é um por baixo e outro por cima, assim, certo? Depois que eu pegar esse X, que é o X que eu tô querendo, né? Deixa eu ver lá no aro. É esse mesmo. Depois que eu pegar esse X, que é o X que eu tô querendo,
né? O X que eu tô querendo é esse aqui, certo? Eu vou saber de cada X desse, ó, quantos espaço é de um pro outro. Então, um raio, ó, vem direto é ali. E o outro vem direto é aqui. Então, agora eu vou contar quantos furos dá de um pro outro. Então, dá 1, 2, 3, 3. Conferir de novo. É esse com esse. Então, dá 1, 2, 3, 4. Dá 4. Então, quando eu vim aqui, eu coloco, tanto faz, eu coloco um por cima, assim, ó. Que vai ficar assim, ó. Compreende? E aí agora eu conto 4, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto é esse, que é por... Esse foi o de baixo e esse é o de cima. É aqui. Galera, quando você vai fazer uma enraiação, você tem que estar concentrado, galera. Você tem que estar concentrado. Você não pode estar conversando, assistindo, que baldia. Você tem que estar concentrado direto. Conferir mais uma vez. Tem que conferir. Vamos conferir mais uma vez. Dá 1, 2, 3, 4. Dá 4 mesmo. Então é... Tirando esse, é 1, 2, 3, 4. Pronto, aqui no quinto eu coloco esse. E depois eu confiro. Vou tentar colocar ele, ó. Pronto, coloquei. Agora vocês vão entender. O primeiro X é esse, ó. Aí é um por baixo e um por cima. Aí vai ficar exatamente assim, ó. Ó, o de baixo passa por cima e o outro fica aqui. Aí pronto, com isso eu só coloco lá agora, ó. Aonde no caso seria aqui, ó. Deixando aqui no aro sempre um espaço. Então pronto, a partir desse X agora eu vou fabricar os outros X dos outros que eu marquei. E aí a gente, depois vocês vão entendendo passo a passo. Então é isso aí, galera. Temos aqui os raios, temos os outros aqui. E aí a gente começou fazendo esse X. Depois que eu fiz o primeiro X, ó, aqui no aro, no raio, tanto faz, certo? Tanto faz se eu tiver feito aqui, ó, aonde tá a marcação, ali. O importante é fazer o primeiro X certo. Então agora eu pego, ó, e me baseio nesse raio aqui, ó, que vem e passa por baixo. Então, galera, ó, a gente fez o X aqui, um raio amarelo de um ponto só. Pode ser o outro aqui, tanto faz. Aí agora eu vou pegar esse raio aqui de cima, ó. Lembrando que cada X tem que ter um espaço para um raio dentro, certo? Ó, tá ali o espaço ali, ó, furo. Cada X. Só que agora nós não vamos mais focar no X. Nós vamos focar agora no girassol que gira no sentido de lá. Tá vendo aqui? Então, para fazer esse girassol, a gente vai pegar esse cara aqui, ó. E aí você vê que tem, ó, ele igual, 2 ele igual, 3 ele igual. Esse aqui não é igual, esse é de baixo, ó. É de lá, a cabeça tá para cima. Eu tô falando os que entra por lá para sair por cima, que é os de cima, de fora. Então, um de fora, 2, 3, 4 de fora, 5 de fora, 6, 7, 8, 9. Certinho, 9. E aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí o girassol. Então, mas esse girassol, a cabeça aqui do raio, ela vem para qualquer local não. Ela tem que vir para o local certo. Como você sabe, a partir do primeiro do X certo que você fez, você conta 1, 2, 3 furos. É no quarto, você coloca. Aí conta 1, 2, 3 no quarto. Conta 1, 2, 3 no quarto. 1, 2,
3 no quarto. 1, 2, 3. E esse aqui vem para cá, pro quarto. E assim sucessivamente. E aí depois você vai colocar os de dentro, de baixo, para fechar o X. Já a gente volta. Pronto, galera, ó. Aí ficou assim, ó. Um raio em girassol, ó. Aí agora, tudo que eu vou fazer é onde tem as cores. Eu vou colocar o raio da cor, né? No caso esse aqui, ó. Eu vou colocar um de 2. Que tá ali. E depois o de baixo. Agora, depois que eu fiz o girassol, fiz o primeiro X. Ó. Ó o que eu falei lá sobre a questão das pontas, ó. Tem que tomar cuidado, ó. Ponta assim, ó. Não pode passar demais nem ficar curto. Outra coisa que eu falei, ó. Ó como o cubo fica, ó. Tá vendo? Então você não pode deixar isso aí acontecer. Você tem que estar sempre fazendo isso aqui, ó. Puxando assim, ó. Quando você for enraiar, ele tem que estar aí, ó. Assim. Tá vendo que apareceu aqui, ó? Ó. Se você soltar, ele vai querer ficar no centro. Se você estiver enraiando e ele tá no centro assim, ó. Tá errado. Tem que ficar um pouco pra fora. Você observa que os cubos todos são assim. Então pronto, agora eu vou continuar aqui e já eu volto. É isso aí, galera, tá indo, ó. Eu coloquei já todos os amarelos, ó. Amarelo aqui com amarelo aqui, ó, de 3. O de 2 aqui, ó. E o outro aqui. Agora eu vou colocar o outro aqui desse X, ó. Eu já coloquei todos os de cima, de fora, ó. Agora eu vou colocar um, para dar um exemplo para vocês, desse X, ó. Então eu sei que esse aqui, ele é amarelo, ó, que a marcação dele tá aqui. Então eu já boto ele aqui, ó. E aí eu vejo, tenho que passar ele por baixo agora, ó. Não, é por baixo ou é por cima? É por cima. Eu tenho que passar ele por cima desse, ó. E ver aonde ele é. Então eu sei que em cada X que eu faço, vai ficar um. Mas de cada um do girassol, conta 3, ó. 1, 2, 3 de cima do girassol. 1, 2, 3 de cima do girassol. 1, 2, 3 o outro. Agora esses de baixo é a mesma coisa. Só que no cubo, você tem que entender aqui que no cubo você vai formar o X, ó. Aí você vai ver onde ele é, você vai contar a partir desse aqui, que é o par dele do X, ó. Então você conta 1, 2, 3, 4. É no quinto. Então ele é ali, ó. Bem ali. Aí a gente vem, ó. Coloca ele aqui por dentro, ó. Tem uma dificuldadezinha, tá vendo? Ó. A gente vai colocar ele aqui por dentro. Até ele passar. Ó. Aqui é o de dentro que chama. Tá vendo? Ó. Aliás, ficou errado, ó. Coloquei errado. É isso que tem que tomar cuidado. Ele não é assim. Ele entra por cima para vir por baixo. Porque ele é o de dentro, é verdade. Então vamos tirar. E ao invés de ele ir assim, agora ele vai vir por cima assim, ó. Ele é aqui. A gente sempre tem que estar conferindo os furos e o X e a marcação. Agora ele gira, ó. Ó, aí ele passa por cima desse, já tá forçando, ó. Tá vendo aí? E aí ele vem parar aqui, ó. Vem aqui. E aí pronto, fica feita a amarração. Aí já temos com esse que a gente colocando, ó. Já vai ficar 1x, 2x e 3x. Aí depois a gente fecha o outro x. Certo? Ó. É isso. Aí, ó. E lembrando que a cabeça aqui, ó, não tá ficando curta, ó. E nem comprida demais, que é o importante. Por isso que é bom marcar o centro. Se tivesse como você colocar, tipo, antes de enraiar, você colocar um tubo daqui pra cá, antes de tirar os raios, você colocar um tubo prendendo daqui pra cá, aqui assim, depois você tiraria o cubo, botava o outro e vinha só enraiando, já ficaria legal para você não ter que errar, porque às vezes as pessoas se confundem e erram no tamanho do aro, do raio. Então, para cada aro tem o tamanho do raio certo. Se você botar um raio maior, vai ficar grande as cabeças. Aí talvez dá para consertar ou tem que aparar. E se botar menor, não vai acochar. Então tem que ser cada raio. E todos os raios tem que ser do mesmo tamanho. Agora vamos continuar, beleza?
E é isso aí, galera. Tá aí o ar aí, ó. Tá ficando bonito. Já finalizei o lado amarelo, que é o lado direito. Vai ser assim, né? Certo? Agora a gente vai passar pro lado azul. Tá ali os raios azul marcado. O que não tem nada a ver marcar, basta você saber. E outra coisa, quando você colocar aqui o nip, ó, você só coloca um pouquinho, só um pouquinho para pegar a rosca. Pegou a rosca, parou. Pouco pouquinho, pegou a rosca, parou. Você não pode já vir acorchando isso aqui não. Do jeito que você fizer um, por exemplo, eu coloquei esse primeiro, dei duas rodadinhas. Coloco esse, duas rodadinhas, duas rodadinhas, coloco esse, duas rodadinhas, coloco esse, duas rodadinhas e assim sucessivamente. É claro que vai ter uns raios, pontas, um pouquinho maiorzinho ou menorzinho, mas isso você acerta depois. Primeiro, o que você não pode é sair acochando tudo, senão fica fora de centro, galera. Tem que lembrar do centro. O cubo tem que ficar no centro. Outra coisa, justamente por que você não acocha o nip? Para justamente ele ter essa folga aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Ter essa folga, ó. Quando for enraiar o outro lado agora, automaticamente ele vai vir assim e encaixar aqui, ó. Por enquanto tá assim, ó, é errado, ó. Mas quando eu colocar os raios agora desse lado, certo? Vai fazer assim. Aí beleza, Manel. E agora, como é que tu coloca esse lado aí? Tá difícil agora, tá complicado. Tá não, galera. Porque eu marquei, pintei. Se não tivesse, você ia usar o outro aro como exemplo. Mas como eu marquei, você, ó, quando você for botar, ele vai ficar assim, né? Aí você vai virar, ó, você vai procurar o lado do pito. Negócio que é difícil, eu queria alguém que ajudasse a filmar. Pronto, você procurou aqui o lado do pito, ó. E aí agora, né? Você procurou o lado do pito, ó, tá aí. E agora você tem aqui, ó, azul e azul. Aí você vai procurar o raio. Esse aí é o de dois riscos. Tá aqui, eu acho que esse aqui é dois riscos. É de um risco. Esse aqui. Esse aqui é de um risco. Esse é de dois, ó. Aqui. Esse é de dois riscos. Dois riscos. Dois riscos. Procurar mais outro de dois riscos. Aqui é de três. Esse aqui é de mais três. Esse aqui é de um risco. É esse, dois riscos. Pronto, tá aí. Pronto, aí você sabe que esses dois é o de dois riscos que saiu daqui. Que eles eram exatamente assim, ó. Eram um assim e o outro assim, formando um X. Lembra? Ó, formando um X. E que já tem um no meio aqui, ó, do X, porque já é o outro lado. Só que ele vai vir pra cá. Então, se ele é um X, você segura só aqui, ó. E vai identificar onde ele dá, ó. Quando você for colocar ele aqui, ó. Você não vai colocar lá em cima para ficar curto, não, ó. Nem tão pouco muito embaixo para passar. Você tem que botar ele aqui, ó, no limite. E esse é o tamanho do enraiamento, ó, de cada raio. O raio fica assim, ó. Ele não pode ficar curto e nem transpassar demais. Não dá errado. Então eu sei que botando aqui, ó, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Lá no cubo. E aí eu faço o X e conto no cubo aqui. Conto aonde ele está, eu conto. 1, 2, 3, 4. No quinto é o outro. Então eles vão ficar aqui assim, ó. Vão ficar aqui tipo assim, ó. E vai ficar tipo assim, ó. O X aqui embaixo, né? E lá em cima mais ou menos assim, ó. Só para vocês terem uma ideia do esquema. Entendeu? Então vou botar, já a gente volta. Então galera, nós estamos agora do outro lado, certo? E vamos começar o X azul. O lado esquerdo, que é o lado azul, a cor que eu separei. Tá aqui as marcaçãozinhas, né, ó. Vocês podem estar vendo aí. Ó, azulzinho aqui. Aqui é o raio azul, que corresponde a essa cor. E aí, o segredo tá aqui, no primeiro X. Isso aqui é um X assim, vai ser, ó. Tá pra vocês verem aí, captando. Então, esse primeiro, ó, ele é o de dentro, de baixo, que eu chamo, que a cabeça fica por cima. Então, ele entra assim, ó, faz uma curva e vem pra cá. Aqui você não pode deixar ele curto demais
Porque se você botar curto demais, quando você puxar aqui, vai faltar lá em cima. E se você botar aqui grande demais, quando você empurrar aqui, vai subir lá em cima, lá para lá. E aí fica o centro fora do eixo aqui, o cubo. Então tem que estar tudo centralizado. Por isso que eu fiz aquela cruz. De em cima, baixo, esquerda e direita. Que é para deixar o cubo aqui no centro. Então esse próximo agora, ó. Ele não é igual esse outro que tá assim não. Ele é virado. E aí a partir desse eu conto 1, 2, 3, 4. Ah, Manuel, por que que tu contou assim? Não é pra lá? Não, não, é assim, porque ele é assim, ó, formando um X. Tá vendo? X. E ele vem pra cá, ó, tá aqui a marcação de azulzinha, de onde ele vem a cabeça, ó. Então eu vou botar mais ou menos aqui e contar, ó. 1, 2, 3, 4, ele é ali, ó, ali. Certo? Então ele entra aqui, ó. Ele entra aqui. Se eu consigo colocar só com a mão, ele entra aqui, ó, nesse buraco, ó. Vamos conferir se é nesse mesmo. Aqui o do primeiro. 1, 2, 3, 4. No quinto, é esse mesmo. Então ele entra aí. Dá mal trabalho agora, porque é o outro lado. Já vai ter que entrar com a amarração. Certo? Então, vou botar ele aqui, ó. Tem uns que até entra com a facilidade. Já outros você vai ter que fazer uma pequena curvinha. Pronto, aí agora, ó, como ele gira pra cima diferente, ó, ele gira. E aí aqui é que tá o macete também, ó. Porque quando ele gira aqui, ele não vem só assim não, ó. Ele passa por baixo, ó, do outro. Pra formar o X, ó, ali, tá vendo? X, ó, passou por baixo. Pra poder vir pra cá, ó. E aí agora aqui já vai começando a ficar dando uma arrochada. E outro, o cubo, ó. Quando a gente coisar aqui, ó, ele vai ter que vir pra cá assim, ó. Certo? Então, depois que você faz esse primeiro X, aí vai vir o restante que eu vou explicar. Que é o girassol de cada lado, contando de um sim, um não aqui, um sim, um não aqui do mesmo. E aqui contando de 3 em 3, como eu falei, né? Já a gente volta. E galera, que coisinha complicada, né? Mas eu acho que deu para entender mais ou menos aí. Então galera, agora eu tenho aqui, eu coloquei o primeiro X. Tudo que vai acontecer agora são vários X desses que vai ser aplicado. Igual esse outro lado lá, ó, que é vários X, tá vendo? Só que para ficar fácil, você pode fazer o seguinte. Você vai pegar esse aqui de baixo, ó. Ou esse de cima. Vamos pegar o de cima. E vai colocar logo todos eles. Certo? Você vai colocar todos eles igual. São quantos dele? Se desse lado tem 18 e do outro tem 18, o total é 36. Então, se desse lado tem 18, então desse daqui de fora, de cima, e esse outro é o de baixo, de dentro, porque fica por aqui. Esse é o de fora, de cima. Então, se desse aqui é 9 e eu já coloquei um, falta mais outro. Então agora eu vou colocando ele e eles vão ficar todos nesse sentido aqui, ó, de girassol. Eles vão vindo assim, ó. Então vamos lá, eu vou colocar mais um para vocês verem. Eu pego o raio. Ele não é assim, que se eu colocar assim ele vai virar esse para baixo. E ele não é assim, ele é para cima. Então ele entra ao contrário. E eu não vou colocar agora esse aqui, ó. Ó, ele não vai ficar aqui não, assim não, ó. Agora ele vai ficar assim, salteando, ó. Você bota esse, já tem esse. Pula um, joga outro. Aí já vai ter esse. Pula um, joga o outro. E assim sucessivamente. Você está colocando os 9 desse jeito aqui, de cima. Então vamos lá colocar? Vamos colocar um aqui. Ó, cuidado. É só o principal erro do que enraia é errar os furos. Tome cuidado para você não errar os furos. Tá aí, ó. Tem 2 agora. Agora falta mais 7. São 9, né? Tem 2, vou colocar agora o terceiro, ó. Aí eu venho por baixo aqui, ó. Pulo um furo e coloco no outro. Pronto. Para depois eu fazer esse girassol. Ó. Aqui. Dá pra vocês verem, já virou outro, ó.
Pronto. Aí, ó, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Vocês estão vendo, né, um girassol? O só de cima, que é estes, ó, que é o de cima, eles vão assim, ó. Eles vão, ó, nesse sentido aqui. Aí, o próximo aqui, ó, que no caso é esse. Quando você viu esse, você conta 1, 2, 3. Então esse aqui vai ser aqui, mais ou menos. Independente do outro, você já sabe que ele vai ser aí, ó. Vai ter um pequeno girassol. O de baixo já é depois, que a gente vai colocando por cima e fazendo um entrelaçamento para formar o X. Nós estamos colocando aqui só o de cima aqui, do girassol. Aí esse outro, ó, pula um, vem o próximo. Aí o próximo, aonde é? Agora você conta a partir desse. Você conta 1, 2, 3, é aqui, ó. Esse seria o próximo, seria aí, ó. E aí vai ficar um girassol. Quando vier o de baixo, ó, que é esse, que passa por cima, ele já vem no sentido girassol contrário. Ó, esse girassol ele tá indo assim. O outro girassol já vem assim, ó, que é esse. E é o mesmo processo. Você colocou um, pula um furo, no próximo é o outro de baixo aqui. Só que é entrelaçado em X. Beleza? Agora eu vou colocar todos os 9 de cima. Depois eu mostro. Tá aí, galera, ó, X. Aí agora vamos conferir, ver se tem. Tá aqui. Nós estamos colocando os de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais 2. 7. 7. Coloquei. Aqui teve um erro aqui, ó. Ó, coloquei aqui, ó. Pulei um furo, coloquei aqui, já coloquei aqui, ó. Um erro aqui, ó. Então esse aqui já não é aqui. Ele é aqui. É isso que eu tô dizendo, galera. Às vezes por um erro, você pode se complicar. E aí, galera, é complicado ou não é enraiar? É complicado. Agora você pula um e coloca o outro. Mas dá certo, viu? Se você não tiver quem faça, você tem que aprender. Mas se você não tiver com tempo de aprender, mas tem dinheiro, aí você paga. Você paga aí o Manuel para enraiar para você. Que eu cobro baratinho, galera. Então você bota aqui, ó. Você bota aqui. Ó. E pronto. Agora vamos conferir. Tem um. Aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último 9. Beleza. 9. Beleza? 9 que vão ficar assim, ó. Em girassol pra lá. Depois vai vir os outros 9 que vão ficar no sentido para lá e por baixo, que é os de dentro aqui. E aí depois a gente só entrelaça e fecha o X. Já eu mostro. É isso aí, galera. Ó, olha como agora a gente já tem mais ou menos uma base de que o cubo, ó, ele já ficou dividido, ó, tá vendo? Ó, eu não tô mais forçando, embora ele ainda não esteja no centro com relação assim, ó. Assim ele tem que estar no centro, o meio do cubo no centro aqui. E com relação ao diâmetro da roda, assim, também tem que estar no centro. A cruz, você faz uma cruz e mede bem medidozinho com a trena para ajudar. Se tá dando a mesma dimensão assim, 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 uma cruz, tá? Então continua. E aí aqui as cabeças de raio ficam umas maior, pequena, baixa, é porque não tá acochado. Você não acocha nada ainda, só quando você for começar a terminar para conferir se tá tudo certo e para começar a desempenar, certo? Agora, depois que a gente colocou os 9 de cima, agora vem o complicado, ó. É os 9 de baixo. Então a gente começa lá pelo primeiro X, tá aqui. O primeiro X foi onde a gente começou. E aí a gente começou colocando esses de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Agora a gente vai colocar esses aqui, ó. E eles vão indo assim, ó. Então a gente vai colocar um. E os espaços no cubo, ó, nem precisa mais saber, porque é os únicos espaços que restaram. Então, como eu já coloquei um, ó, é para ter 8 espaços. Vamos conferir? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, confere. E agora estes 8 raios que sobraram aqui, ó, eu nem preciso mais marcar o azul qual é qual, que já tá no esquema. Então nós vamos pegar e vai ser assim, ó. Esse aqui agora ele entra assim, vai ser um pouco complicado, ó. Vamos começar do partir do X, né? Então a partir do X a gente vem para cá, para esse furo, ó, a partir do X aqui, ó, a partir desse X, certo? A gente vem para esse aqui, que é o que a gente está colocando, é estes assim, ó. Aí a gente sabe que conta ali em cima, ali, ó. A gente sabe que a gente conta, é esse, né? O raio, a gente conta 1, 2, 3, é aqui no quarto. Então esse aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo, ó. Então ele entra aqui, ó. Aí aqui é que tá o desenrolado, que você tem que fazer um negócio aqui, ó, para ele tá passando por dentro desse alinhamento aí, ó. E aí quando ele passar, eu tenho que vir trazendo ele um pouco, entortando com um jeitinho e colocar ele aonde ele vai ser. E aonde é que ele vai ser? 1, 2, 3, nesse furo aqui, ó. Certo? Então vamos fazer isso? Já a gente volta. Aí galera, eu botei ele aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Aí agora ali, ó, ele tem que entrar ali, ó, certinho, ó. Aí ele faz essa curva, ó. Aí agora aqui, ó, eu tenho que jogar ele por baixo, eu dou uma dobradinha, jogo ele por baixo aqui, ó. E aí ele já entra pra cá. E aí agora, ele sempre vai passar aqui, ó. Aqui, ó, ele nunca vai vir por baixo. Não, ele vai vir sempre por cima, forçando. E aí eu conto a partir desse, eu conto 1, 2, 3, é no quarto, ó. E ele é exatamente ali, ó. Certo? E ele passa assim por cima e encaixa exatamente ali, ó. Pronto. E agora eu vou fazendo sucessivamente. Eu coloco o próximo, que é esse, ó, no furo. Aí ele vai dobrar e eu conto. A partir desse eu conto 1, 2, 3, ele já vai entrar aqui. E aí vou colocando tudinho. Então é isso aí, galera, ó, falta só esse último raio. Vou mostrar pra vocês aí. Esse aqui, ó, é o jeito que eu sei fazer, certo? Ó, eu vou colocar ele como eu vinha colocando. Esse agora é o mais difícil, ó, porque eu tenho que colocar aqui. Aí eu tenho que fazer um esforço aqui, ó, pra poder ele passar aqui, ó. Senão ele não passa ali, ó. Aí é mal complicado, ó. Então tem que vir aqui fazer um esforço mecânico. Pra sair com a dificuldade aqui, ó. Aí puxar assim, ó. Lembrando que esse não é o jeito certo, mas é o jeito que eu sei fazer e que funciona pra mim, certo? Tem cara aí que é veterano aí, que ele sabe fazer aí melhor do que eu. Tem cara que trabalha todo dia com isso. Mas esse jeito aqui também dá certo, ó. Caso você queira aprender a quebrar um galho aí, uma coisa, ó. Aí você coloca ele, ó. Quando você coloca ele, ó. Quando você coloca ele, aí você gira ele. Certo, ó, assim. Até ele pegar a curva. Quando ele pegar a curva, aí você vem passando, ó. Aí, ele é aqui, ó. Você já sabe que esse aqui, ó, você vai contar 1, 2, 3, ó. Aí esse aqui, você já sabe que aí você vai, ó, dar uma dobradinha nele aqui um pouco, ó, para ele poder passar aqui, ó. Ele tá pra lá, ó, para poder dobrar aqui para passar por cima, ó, pronto. Aí você vai botar aí já assim certinho pra cá, ó, para onde eu passei, ó. Ali, ó. Pronto. E aí ele passa por cima, ó. Tá vendo? Ele passa por cima aqui do raio, ó. E aí finaliza, ó. Temos a roda quase que finalizada, ó, já rodando, bem dizer, ó. Se eu colocar aqui, ela já roda. Só que tem o seguinte, galera. Ó. Agora, a gente vai ter que vir acochando aqui, ó, todos esses naps por igual, ó. Do mesmo tanto que vai rodando um, vai rodando o outro. Vai acochando por igual, até ficar tudo durinho. Se ficar alguma cabecinha de raio maior, às vezes fica, você esmerilha. Você não deixa não, senão fura a câmara de ar. Isso aqui não pode ficar muito curto quando você enraia. Agora, se você conseguiu colocar o nip, pegou o rosco e ficou bem curtinho, top. Colocou o nip, enroscou uma roscada até boa, mas ficou grande demais, aí é perigoso, pode estar errado, viu? Então é preferível que fique rentezinho, justinho, do que grandão demais.
Com isso é com primeiro você vai errando, depois você vai aprendendo. Aí pensar que não, você consegue enraiar. Então vamos continuar aí, porque eu quero enraiar esse cubo para botar nessa bicicleta ali. Bom, galera, é isso aí. Tudo que eu tô fazendo agora é conferindo aqui, ó. Acochando as cabeças lentamente, ó. Não pode ter diferença no acocho. Eu olho o tamanho da rosca, certo? Eu olho o tamanho da rosca e acocho lentamente de acordo com o tamanho da rosca, para não ficar desproporcional. A rosca aqui tem que ficar o mesmo tamanhozinho, ó. Eu vou lentamente, bem lentamente, paciência. Isso aqui é complicado, galera, como eu falei pra vocês. Isso aqui é burocrático e complicado. Vocês estão vendo aí, eu já tô começando a dar os primeiros arroxos, ó. E não é de qualquer jeito, é numa ordem, no padrão. Vagarosamente, dando 2 acoxim, passo pro próximo. Ele dou 2 acoxim, passo pro próximo. E vou arrodeando a roda todinha. A roda ainda tá mole mole, frouxa frouxa. Não pode ficar assim. Tem que ficar os raios bem acochadinho, bem durinho. Ah, Manuel, quando o raio quebra, você bota outro. Quando o nip estrompa, você tira e bota outro raio e outro nip. Mas lembrando que você tem que acochar. Em alguns casos você vai ter que dar umas pancadinhas com um martelinho de madeira ou de borracha, para ir desempenando o aro, certo? Quando você for desempenar lá, aí você usa um calçozinho para ir se visualizando. Aí você dá uma puxada, olha aí, ó, já tá ficando, ó, bem durinho, já não tá mais sambando, ó. Já tá ficando mesmo, ó. Ver se consigo dar uma rodada aqui. Ver se eu consigo dar uma rodada para vocês, ó. Já tá ficando bem, ó. E lembrando que esse aro é um aro velho que tava todo ferrujado, amassado do lixo, que eu peguei, lixei, desamassei, pintei ele. Agora eu tô colocando esse cubinho de rolamento porque deu problema, né? No cubo, no outro cubo. E aí agora eu vou começar a colocar na peça ali. E aí quando eu colocar aqui, ó, isso que você tem que ter. Quando eu colocar aqui, eu vou utilizar aqui, ó, o próprio garfo aqui, ó, para ver se tá empenado ou não. Eu deixo longe, aonde estiver batendo. Tá batendo aqui, eu acosto do outro lado. Tá batendo lá, eu acosto desse. Tá galopando, eu dou umas pancadinhas aqui ou aqui. E aí vou acochando lentamente e desempenando até ficar os raios tudo duro, porque ainda estão, ó, frouxo, ó, não estão acochados, ó. Certo? Então valeu, galera, é isso aí. Depois eu vou mostrar agora ele pronto, porque agora é a hora da concentração, não dá para estar gravando, certo? Mas valeu. É isso aí, galera. A ficha já tá ficando durinha, ó, coxadinha. Já tô dando os primeiros acochos, ó. Aqui na parte de cima das cabeças. Até agora não saiu cabeça, mas se sair a gente esmerilha, né? E eu tô começando a dar o primeiro, ó. Até que ela nem tá tão empenada assim, ó. Eu vou só marcar aqui onde é que ela tá mais empenada, ó. A parte que ela tá mais empenada é aí, ó. Dá uma puxada pra lá. E é isso. Já a gente volta. É, galera, tava aqui na luta. Vem Bags, tu falou aí, como é que tu faz aí e tal. Galera, assim, ó, o ar tem que estar assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Ó, a gente roda, ó. Ó. Aí você coloca uma peça aqui, ó. Coloca uma peça aqui, ó. Você vai medindo, ó. Conforme você vai estreitando, ó, você vai vendo, ó. Ó. Aí, ó, essa parte aqui tá encostando. Aí você marca, tá encostando aqui, ó. Aqui tá encostando. Aí
esse raio aqui, ó, não é este lado aqui não, ó. É o de lá, que você tem que acochar, ó. Certo? É este daqui, desse lado, ó, que vem pra cá, ó, que você tem que acochar para que puxe o aro pra cá. E se tiver encostando desse lado, você acocha os raios de cá. E quando eu estiver acochando e não estiver solucionando, é porque você tem que afrouxar um pouquinho algum que está prendendo. Então, primeiro você dá uma afrouxadinha, puxa para lá, ou às vezes dá até uma pancadinha aqui, ó. E galope, quando tá com galope? Galope é quando ele tá assim, saltitando. Aí você dá uma pancada aqui, ó. Ou aqui em cima, para ir tirando o galope. Certo? Então é uma área que ainda nem desempenei, ó. Mas já tá rodando bem, ó, bem apresentável. Tá bem linheiro não, mas tá bom demais. Mas a proposta do cubo aí, enraiado, deu certo, ficou boa. Agora eu vou terminando aqui de acochar todos os raios e desempenar. É isso aí, galera. Tá aí, ó, roda de rolamento. E eu não vou mais nem mexer, galera. Vou deixar assim. Tá ótimo. Ó, o empenamento aqui tá muito pouco, ó. Dá pra ver aí, ó. Ó. E já tá bem acochadinho, tá ótimo. Ó. Muito pouco. Tá ótimo. Só porque eu quero rodar aí, já vou montar. Quero dar um rolê. Ficou ótimo. Então tá aí, galera. Missão dada, missão cumprida. Então, explicando que isso é um serviço muito burocrático, é um serviço técnico chato. E eu me admiro dos mecânicos cobrar barato, porque é um serviço que dá muito trabalho mesmo. Mas tá aí, uma rodazinha de bicicleta enraiadazinha, bem durinha, num padrãozinho certo, ó. X por X cruzado, certo? Com as cabeças de raio aqui tudo normalzinho, não tem nenhuma grande, maior demais do que a outra, desigual. E a roda centralizadinha. Valeu, galera, tamo junto, viu? Desculpa o vídeo ficar grande aí, espero que vocês tenham entendido. Um abraço. E na dúvida, se não sabe, pega uma roda, bota de frente e começa a partir do pito. A partir do pito vai começando. Ó, pito, aí um X do lado direito, outro X do lado direito, outro X, outro X, outro X. De um X pro outro, ó. De um X pro outro tem a distância de um raio só. De cada X, ó, para cada X. E aqui no X é a distância de 4 raios. Você conta, ó, um X, aí 1, 2, 3, 4. No quinto você coloca o raio. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. É de 6. Fica 4 espaços dentro. O sexto raio, o primeiro raio e o sexto raio é onde você coloca os dois do X. E fica o espaço de 4 dentro. Então valeu. Qualquer coisa se baseia numa roda montada e vai aprendendo que dá certo. Você faz, desmancha, faz de novo até, viu? Valeu, galera, tamo junto e aquele abraço. Agora eu vou colocar o pneu, a câmera, encher e montar ali. É isso aí, galera. Eu tô todo sujo aqui, cansado, ó, mas deu certo. Tá aí, roda no lugar, bem silenciosa de rolamento. E é isso, ficou top, hein? Tá lá essas coisas todas, mas o pneu também tem bucho. Agora é só rodar. Tá aí o cubinho aí, ó. Enraiadinho, pneuzinho cheio. E é isso, valeu, galera.